Fala pessoal do podcast Bethesda, meu nome é Naman, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Estou aqui hoje com o Guilherme. Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo aí no podcast. É um prazer imenso estar aqui. Hoje estamos com o digníssimo pastor Nelson, nosso querido pastor aí da nossa igreja, né? Muito experiente, tem 25 anos de ministério como pastor, né? Foi formado em Direito e Teologia e também, em sua carreira, foi aposentado como major da Polícia Militar. Então, ele tem muita experiência, tem muitos assuntos para falar com a gente e será um momento de bênção aqui. Agora eu vou permitir que você se apresente. Então, meu nome é Nelson Bento de Carvalho e atualmente estamos morando em Botucatu, moramos muitos anos em São Paulo e há uns 3 anos estamos aqui. Nosso filho mora aqui há mais de 20 anos, trabalha aqui, então a gente mudou para cá, estamos nos dando muito bem e estamos nos entrosando cada vez mais com a comunidade e é uma alegria grande para todos nós esse tempo que estamos passando na nossa vida. Amém. Então, estamos aí para compartilhar junto com os irmãos aquilo Amém. Que for possível, Amém. Né? E estamos às ordens. Amém. Pode chamar aí a vinheta. Então, passa a vinheta. Então vamos lá. Queria perguntar primeiro, né? Como que você acabou se tornando pastor? Como que foi para você começar o seu ministério? Então, meu ministério começou quando eu trabalhava numa igreja, era diácono na igreja, e como nesse trabalho a gente tem muita atividade, um colega me chamou para fazermos o vestibular para a faculdade Sim. teológica. E nós fizemos esse vestibular e eu comecei o curso teológico, e isso por volta de 1979, por aí. E quando eu estava no terceiro ano, mais precisamente no primeiro semestre, então uma igreja que não tinha pastor, me convidou para trabalhar com eles como evangelista, e aí eu logo em seguida, depois de uns 3 meses, a igreja convidou um concílio de pastores, uma reunião de pastores, para me examinar e pedir a minha ordenação ao ministério pastoral. Isso aconteceu certo. E dia 28 de março de 81, nós assumimos lá. É claro que tem outras implicações. Minha esposa, Marta, e nossos filhos, o Nelson, que hoje é pastor também em Jaguariúna, perto de Campinas. Também se chama Nelson? Nelson. Legal. Nelson Cardoso de Carvalho. Também pastor. É pastor. Que bênção. E o Fábio, que é médico aqui, cardiologista, trabalha na Unesp, na Unimed. E eu reuni com a família, com a minha esposa, com os filhos, para que eles pudessem compartilhar comigo o que eles achavam do pai Sim, como pastor agora, assumir o pastorado. Nesse tempo, seus filhos eram crianças ainda? Eram crianças. Eram bem pequenos, Então, é claro, como criança, eles concordaram. Mas a minha esposa tinha um peso. Para minha esposa, ser esposa de um pastor, ela sabia que ia ter que dividir essa tensão de marido e esposa com o marido também sendo casado com a igreja, porque exige muito. O ministério, mas era mais voltado então para cuidar de pessoas ali ou para pregação da palavra mesmo? Como é que era? Como é que foi o entendimento? Olha, o ministério, o ministério pastoral
No caso, ele é abrangente, porque o pastor não é só pregador. O pastor é um administrador geral da igreja. Então, tudo o que acontece na igreja, pelo estatuto, o pastor é presidente. E como presidente, perante as autoridades civis, a igreja tem um CNPJ. Então, a igreja tem que ter um representante. O pastor, sendo presidente, é ele que faz. O pastor Sérgio está fazendo aqui, ele que assina escritura, e, enfim, é o trabalho pastoral, né? Tem uma responsabilidade que vai além, assim, Exato. vai pela lei mesmo, né? Exato, Tem algumas responsabilidades. Então, nesse particular, é uma parte de administração secular, né? Mas, por outro lado, tem a administração eclesiástica. Isto é, a igreja, ela está estruturada em cima de diversos ministérios. Pelo menos nós tínhamos isso. Então, tem o Ministério de Evangelização, tem o Ministério de Missões, tem o Ministério de Ação Social, tem de jovens e assim por diante. Eu pergunto porque, por exemplo, os meus pais, eu cresci assim, eles tinham, meu pai também é pastor, Sim. Só que ele, tipo assim, às vezes de igreja em igreja, recebendo convites ali para pregar, então era algo mais itinerário, assim. Mas Aí, tipo, eu nunca vi ele tão cuidando de igreja, assim, que nem o modelo que a gente conhece, assim, normalmente, né? Por isso eu perguntei, assim, qual que seria mais o seu perfil, né, de pastor aí? O nosso perfil foi de um pastor que está à frente do rebanho, que decide, junto com a diretoria, né, decide tudo o que precisa ser feito na igreja, apresenta para a igreja aquilo que a igreja, que o pastor tem em mente, porque ele... Pastor fazendo alguns cursos, quando ele volta para a igreja, algum congresso, alguma coisa, ele volta para a igreja motivado com uma série de ideias. E aí, então, ele apresenta para a sua diretoria. E essa diretoria, com os diáconos e tudo, vai estudar exatamente isso e ver aquilo que pode ser aplicado na vida da igreja local. Aí o pastor tem mais esse perfil de cabeça mesmo, né? Direcionar nas áreas. Exatamente. É o que eu falo, a administração não é só a pregação. A pregação é o ministério direto do pastor, mas independente do púlpito, ele tem toda uma atividade de aconselhar, de atender as pessoas no gabinete, enfim, né? Como que sua esposa, você estava dizendo, né? Como que ela reagiu assim a saber que vocês teriam essas responsabilidades, esses deveres, né? Teria uma vida mais comprometida ao ministério agora, né? Como que ela viu tudo isso? Muitas famílias não aceitam, né? Ver que alguém ou vai para um chamado missionário, por exemplo, que tem que viajar, e falar, como é que meu filho vai para lá? Ou meu pai, quem sabe, vai viajar aí. Como pastor também é um peso imenso, né? Ser pastor tem muito dever. Tem muito trabalho. Sem dúvida, principalmente um pastor que trabalha ainda nas atividades seculares. E principalmente no meu caso. Sim. Porque eu comandava uma companhia. Companhia onde se tem um grupo de pessoas subordinadas que trabalha diretamente na rua. Então, essa companhia, e eu assumi, ela tinha mais ou menos, acho que quase 200 policiais. Nossa. Eu comandava lá. Antes de se tornar pastor, isso? Não, eu era pastor, já era pastor. Já era, sim. Sim. Entendi. Mas tinha que conviver com essas duas esse coisas, trabalho né? É difícil. Porque lá eu tinha policiais que estavam em situação muito difícil. Então, eu tinha, muita vez, que levar o policial para a minha sala e aconselhá-lo como pastor. Então, eu acho que Deus coloca a gente nos lugares certos para deixar ali uma parcela de ajuda, de apoio para aquelas pessoas que precisam. Espiritual, tá? Você Quantas fala? vezes eu levei policiais para minha sala para orientá-lo, para aconselhá-lo.
Quantas vezes também nós fazíamos entre nós da administração uma lista e compravam um enxoval para crianças, filhinhos de policiais que nasciam e eles moravam às vezes num barraco de favela. Nossa. Era difícil. Caramba. Então a gente dava apoio, ia lá na casa dele e dava uma flor para a esposa dele, um enxoval para o bebê que nasceu e tal. Então, isso tudo marca, né, a pessoa. E nós fizemos lá, como também reforma do prédio, preparação de tudo que precisa ali, uniforme para o pessoal, porque estavam lá muito tempo sem uniforme, sem nada. Então, eu corri atrás, conhecia outros comandantes, coronéis, que lá onde poderiam me arrumar esse material, sapatos e uniformes, e conseguir para o pessoal móveis para a companhia. Enfim, a companhia ficou aparelhada, funcionando bem. Havia uma harmonia entre o pessoal da administração, o pessoal também que trabalhava na rua. Então, nós sempre conversávamos, punha o pessoal em forma, a gente conversava, que chamava preleções, né? E isso ajudou muito. Só que tem um preço. Eu ia cedo para a companhia e, às vezes, voltava tarde. Sim, exatamente. E em casa ficava por conta da esposa. É uma carga muito pesada para ela. Eu reconheço que foi um tempo difícil. Ela lecionava, embora perto de casa, mas tinha que levar as crianças na escola. E era um negócio difícil. O fato é que nós dois fomos parar no psicólogo. Ah, é? Aí a gente tem que reconhecer que precisa de ajuda externa. Falar, mas Deus ajuda, Deus abençoa, Deus ajuda, mas tem momento que você tem que sentar e procurar ajuda técnica para poder resolver determinadas situações. Até chegamos numa posição, sentamos junto, eu e ela, e conversamos sobre o assunto, tudo mais, até eu conseguir uma transferência da onde eu trabalhava para mais perto de casa, e aí eu podia ajudá-la. E a transição ali para o ministério pastoral ali, como é que foi durante o seu trabalho ali, cuidando das coisas de casa também com a sua esposa? Como é que foi conciliar as coisas ali junto com o ministério? Como que você conseguia lidar com tudo isso? Qual que é a chave para você ter uma vida tão cansativa, às vezes, né? E seguir com vontade de trabalhar, de pastorear, sem reclamar, sem desistir, né? Pois é. Que conselho você daria, né? Quem sabe tem alguém na sua posição? Ou começando a ingressar no ministério, né? E ainda está conciliando trabalho. Mesmo que não seja um trabalho em segurança pública, que é um pouco diferente do trabalho secular, porque se você trabalha numa empresa, meu filho trabalha até hoje também. Ele é engenheiro, trabalha na Motorola e tem uma atividade grande, responsabilidade grande, gerenciando parte, porque ele está lá há mais de 25 anos. O que é pastor? O que é pastor. O Nelson? É. Nossa. E um pastor auxiliar dele também trabalha lá, engenheiro, também trabalha na mesma empresa, e é difícil, não é fácil isso. Agora, na segurança pública, é um pouco mais difícil, porque houve uma invasão na época, um grupo de pessoas invadiram um terreno. E nós tivemos que ir 1, 2 horas da madrugada, reunir todo no batalhão onde a gente trabalhava, todas as companhias reuniam lá. E lá embarcamos em uniforme de combate e fomos lá para onde estava acontecendo a ocorrência. Fora do seu horário de trabalho, né? Você tem que atender de madrugada, qualquer momento. Cercamos tudo lá, de madrugada. Nossa. Quando o povo acordou, já estava cavalaria, estava tudo cercado, igual aquele exército lá que veio invadir, né? Quem vê você hoje aqui, olha aí. Quem vê você hoje aqui não imagina esse policial aí. Então,
É difícil. É difícil, não. Às vezes, 2 horas da manhã, eu estava dormindo. Eita, Em que casa, coisa, com a não. família, tranquilo. E aconteceu de um soldado da minha companhia atirar num indivíduo lá e diz que matou o cara. Então, eles vieram me chamar. Eu tenho que ir imediatamente para lá e ver o que está acontecendo. Que negócio é esse? O policial é para fazer segurança, não é para matar ninguém. Não é? Então, nós tivemos ali um tempo difícil para encaminhar e acertar esse negócio. Né? Então, essas coisas todas, a conciliação do ministério pastoral, do trabalho secular e principalmente numa área destas, Sim. é um pouco complicado. Uma vez, uma irmã, membro da igreja, tá? Ela, formada inclusive, tudo, ela tinha terminado a faculdade, estava na expectativa da festa de formatura e tudo, morreu de um infarto e fora da minha área. Então, a gente não pode entrar na área do outro. Mas eu conversei, e eu de serviço, trabalhando a noite toda. Conversei com um colega meu, que era o chefe, e fomos lá atender a ocorrência. Então, é uma conciliação da função pastoral. E atendemos a ocorrência toda, o corpo foi levado para o IML, feita a necrópsia, feito tudo mais. Só parei às 8 horas da manhã, quando trouxe o corpo e foi o velório na igreja. Então, você vê como é que a coisa que você tem que atender lá e aqui. Eu estou uniformizado, pastoreando, fazendo um monte de negócio, e nós fomos realizar o culto fúnebre. Mais tarde, quer dizer, eu fui para casa para tomar um banho, para descansar um pouquinho, e voltamos para a igreja. Então, agora eu estou correndo atrás, e se eu não fosse militar e para abrir muitas portas que acontece, eu chego na delegacia, converso com o delegado, e para abreviar o carro de cadáver, enfim, todas as coisas que tem que ser feitas, sai muito mais rápido, a gente estando junto. E depois na igreja, para fazer a parte do culto, tudo mais. Então, você vê que é um negócio... De certa forma, então, o seu ministério foi integral ali, mas junto com o trabalho, né, secular ali. Sim. Não foi... Que normalmente a gente pensa assim, um ministério, por exemplo, de pastor integral, assim, ele vai só na igreja, ele vai atender as pessoas ali, vai ter os momentos de culto. Mas o seu foi entrelaçado ali, tipo, tudo no mesmo, no mesmo tempo. Foi, e isso realmente desgasta muito. Imagino. A igreja não sabe. A igreja está tudo bem. Chega no domingo, o pastor está lá pregando, o pastor vai fazer alguma visita rápida que precisa ser feita. O pastor é o pastor. E não é culpa, ninguém tem culpa disso. É a situação. Eu não podia. Até alguns irmãos falaram, o senhor precisa escolher uma coisa, ou é pastor ou vai trabalhar onde o senhor trabalha. Eu disse, bem, irmão, a igreja estava com uns 80 membros. Sim. Falei, o senhor acha que uma igreja com 80 membros pode sustentar um pastor e dar todo um padrão de vida que eu tenho? Eu tenho viatura, eu tenho motorista, e eu tenho pessoal que me atende tudo, e eu, o trabalho que eu faço. Sim. E o meu salário, você sabe, porque está aqui. Foi uma pergunta muito egoísta, né? Sem pensar ele ficou assim, eu falei, e depois tem o seguinte, mesmo que você vendesse sua casa e tudo mais, se empenhasse para me manter no ministério de tempo integral, só porque você quer. Isso. Então o pastor tem que ter uma posição diante de determinadas situações, porque às vezes 1 ou 2 ou 3 ou 4 pessoas vêm querer encantoar o pastor, querer botá-lo no canto mesmo,
para poder tirar alguma coisa e assumir o comando, porque a igreja, quando fica sem pastor muito tempo, desacostuma, passa a ser uma igreja que tem uma porção de donos, de família, né? Eu sou dono agora, então, e não é assim, não é assim. O ministério de Jesus para a igreja é um ministério de você ensinar os crentes para que cada vez mais cresçam espiritualmente e evangelizar. Porque se não for evangelizar, as pessoas não vêm para a igreja. E se não vêm para a igreja, então fica difícil, não é? Então a gente tem que fazer isso. E o fato é que eu coloquei aquelas pessoas que me fizeram isso, coloquei no lugar delas e falei, quem é o pastor aqui sou eu. Se você não está satisfeito, fala para a igreja. É a Assembleia que manda, não são vocês. Tem todo um conselho, tem toda a estrutura. E eu sou o presidente da Assembleia. Então, senhor, qualquer assunto para tirar o pastor, você tem que falar comigo. Nossa, cara. Coisa, não? Então, você tem que posicionar. Sim. O pastor tem que ter posição. Se não tiver, aí fica complicado. É que nem lá na Bíblia, né? Tem Moisés liderando o povo, né? Aí chega um motinzinho de Corá e tal. Fala, Então. O que esse cara tá fazendo aí? Então. É quase a mesma... O Moisés ainda foi lá e colocou tudo diante de Deus, né? Às vezes a gente coloca meio... Mas o Moisés foi lá, Senhor, se o Corá, esse grupo está realmente né, certo, são eles que obedecem ao Senhor e tudo mais, então o Senhor manifesta agora. Né? Por exemplo, dá um sinal, abre a terra, então, abriu a terra, engoliu todo mundo, acabou a briga, acabou o comércio. Um sinal claro. Porque Deus também trabalha, Deus trabalha assim, né? Lá, porque Deus... Não, os 250 só aproveitou os incensários, porque precisava né, de um metal bom, recolhe isso daí, que isso aí... Né? Pastor, eu tenho uma pergunta ali. Você comentou que teve ali uma ocorrência onde tal pessoa ali levou um tiro, assim, mais ou menos. Queria perguntar qual que é a sua visão, assim, porque é até uma polêmica, né, nesse tipo de serviço. Muita gente fala assim, o cristão não pode ser policial, por exemplo, porque corre o risco de matar alguém lá e, tipo, pecado e tal. Aí, queria até perguntar se o senhor já passou por uma ocorrência, assim, de risco, né, onde teve, talvez, ali uma troca de tiro, uma ocorrência mais pesada, assim, entre aspas. E como é que o senhor lidou com isso, né, até espiritualmente, assim, que eu creio que envolve bastante, né? Qual que é a sua visão a respeito disso? Também. Acho que sim. O emocional tem que ser dentro da razão. Você não pode ser na emoção, sair doido, dando tiro, feito doido. Não é assim. E eu, como um oficial que estava comandando um pelotão na época, eu enfrentei tiroteio. Poxa. E tiroteio bravo mesmo, e ladrão lá, tudo. Quer dizer, se o cara está fora da lei e não quer obedecer, ele vai obedecer sim, porque tem lei. Obedecer na bola. E se ele atirar, é guerra, então leva também. Então, não é assim, eu chegar lá, não, vamos ajoelhar aqui, vamos orar. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Como se fosse bandido é bandido e tem que receber o tratamento que ele escolheu. Não é? Mas, com certeza. Depois que prendemos os bandidos, estava no camburão já, eu chegava para ele e falei, por que você age desse jeito, rapaz? Você é tão novo ainda. Onde você mora? Você tem pai? Eu fazia uma investigação mais ou menos assim, preliminar com ele, e aconselhava como pastor. Você vê um oficial pastor. E aconselhava, falando, olha, você precisa estudar, se esforce, procura um trabalho, não vai por esse caminho, que esse caminho você vai embora mais cedo. Aconteceu de alguém assim, ouvir você falou assim, era um bandido, quem sabe? Você deu um conselho para ele começou a mudar, quem sabe?
falou, nossa, é verdade isso aí, pastor, preciso mudar? Não, ele não me chamava de pastor, ele não sabia. Não Mas, era, né? não, Verdade. ele é bandido mesmo. Mas é difícil de saber, Guilherme, porque eu não ia encontrar mais com essa pessoa. Né? Sim. Teve um menino, um rapaz, acho que ele tinha uns 17 anos mais ou menos, trocou tiro com a guarnição de viaturas nossa. Então, as viaturas estavam na rua trabalhando e deparou com ocorrência. E eles começaram a atirar nos policiais, os policiais também. E esse rapaz levou um tiro na perna. Nossa. Eu peguei o rapaz e levei para o pronto-socorro, para fazer o curativo, tudo. Depois, você fala, levou ele para casa para ele dormir, tomou uma sopa. Não, claro que não. Levei para a cadeia mesmo. Tem os policiais, tem a Polícia Civil, levei, Sim, o delegado faz o inquérito e depois esse inquérito vai para o Ministério Público, vai ser analisado, juntado provas, não é, para poder caminhar o processo, e aí vai para o juiz é que dá a sentença. Então, mas até aonde estava o terreno da polícia preventiva, que atua direto, o que eu podia fazer, não para proteger o bandido num sentido, mas para falar com ele pelo menos um pouco, né? Olha, isso aí vai te levar para a morte mais cedo, só isso. Né? Mas se você mudar de coisa e tal, entendeu como é que é? É uma coisa difícil, você não pode misturar, quer dizer, agora eu vou pregar para ele, olha, porque Jesus morreu na cruz para te salvar, não é a hora, não é aquele momento. Ele pode ouvir até diferente em outro lugar, mas nós fazíamos trabalho com a igreja, nós fazíamos um trabalho grande na FEBEM. Hoje é Fundação Casa, mas naquele tempo a FEBEM tinha uma quantidade enorme, muito grande de jovens que cometeram infrações, né? Infração de trânsito, de roubando, pegando pessoas, fazendo uma série de barbaridades. Mas nós íamos lá com a igreja para conversar, aí sim, conversar com eles, e nós tínhamos contatos, levávamos bolo, alguma coisa, né, para atender. No Dia das Mães, a gente reunia a família, e muitos deles, eu não sei, Deus sabe quanto Ele chamou, mas muitos deles pediam para nós irmos na casa. E você sabe, fomos lá onde eles moravam. Num quarto só, pequeno, moravam 20 pessoas. Nossa. E você levava uma cesta básica lá, pensando que era o pai e a mãe dele, 2 ou 3 irmãos, chegava lá, dá uma porção de gente dessas. Agora, o litrão de cachaça estava lá, bebendo, todo mundo bêbado e tal. Então, e o pessoal da igreja ajudava essa família. Como é que pode um menino desse sair daqui e vai para lá? É difícil, muito difícil. Não que justifique, né? Mas a gente vê hoje em dia, ainda existem muitas famílias destruídas, né? Sim. Onde falta ali uma base ali de pai e mãe forte, né? Que acaba levando a pessoa, né, buscar o crime, buscar um subterfúgio ali, né? Mas nós fazíamos trabalho de evangelização, tanto aí quanto em favela. Nós trabalhávamos direto. Era contra a medida. Um jovem, um dia veio à igreja e disse, pastor, arruma um lugar para eu ficar aqui, porque se eu for voltar para onde eu estou lá, ele estava num barraco, eles vão me matar. Essa noite já me juraram de morte. Falei, então essa noite você não vai morrer não, que eu dou um jeito de você ficar aqui. Só que você vai ficar numa sala e eu tranco e fico com a chave. Você vai ficar preso. É um cárcere privado. Sim. Era uma situação de apoio para uma pessoa em desespero. Porque se eu deixasse a porta aberta, ele ia sair. Era viciado em droga. Certo. E esse rapaz, completando, ele
nós apoiamos ele, ajudamos ele. Hoje ele é pastor, missionário, Glória a está Deus. trabalhando em outro país. Glória a Deus. E a esposa dele também fez, Glória a a Deus. igreja pagou a faculdade, ela fez teologia e estão Legal. trabalhando, e todos os filhos estão tudo. Outra família que tiramos de lugares muito difíceis. Hoje, a pessoa, a mãe da família está muito bem, crente em Jesus, uma serva fiel do Senhor. Os filhos todos fizeram universidade, todos estão bem, advogado, outras áreas que fizeram também, contador, técnico, contabilidade, tudo bem. Então você vê o poder do Evangelho que vai atuando quando, né, você vai buscar aonde a pessoa está, do jeito que ela está. Você não imagina como entramos nessas favelas e como encontramos essas pessoas. Mas Deus é grande e Deus faz uma obra. E mais, compramos um pedaço de terra lá dentro, posse, né? Porque as pessoas pegam, vai pegando, é posse. Mas nós compramos. A igreja comprou, pagou e construiu um sobrado lá. Uma casa de alvenaria com laje, construiu a parte de cima e a pessoa morou lá. Vocês já chegaram a plantar igrejas nesses lugares assim? Ah, Vocês já chegaram a plantar igrejas ali nessas comunidades assim, favelas do tipo? pôr uma igreja lá, era Isso. perto da nossa igreja. Ah, é? Eles iam, né? Ah, legal, Eles entendi. iam para a igreja. Legal. Iam todos para a igreja. Mas o pessoal da igreja ia lá, visitava lá, fazia culto lá. Né? E o resultado, quantas pessoas de um lugar desse se converteram, nós não sabemos. Mas a semente foi lançada. E o povo viu a mudança, e o povo viu que a igreja chegava junto com tudo. Construía casa e fazia o que precisava. Né? E não foi só uma ou duas, construímos acho que umas 7 ou 8 casas para pessoas que É precisavam. muita coisa. Muita coisa. Esse contexto aí de ser pastor, né? Você acredita que é um chamado ou uma escolha? Para você, assim, você escolheu ser pastor ou você sentiu que houve um chamado de Deus para você se tornar pastor? Guilherme, quando eu me converti no dia, já falei aqui, no dia 23 de setembro de 1956. Eu disse, eu vou ser pastor. No dia da conversão, você disse. Logo, Nossa. porque a gente vai se envolvendo com o trabalho. Como eu disse, nós tínhamos revistas e estudo de todo dia. A gente fazia um estudo devocional do texto bíblico e o comentário também a gente estudava. E eu fui aprendendo isso, eu disse, eu vou ser pastor. E logo, nós já começamos a fazer trabalho na igreja, aquela coisa toda. Entendeu? Então, eu não sei, mas eu posso ter um certo pressentimento de que o Espírito de Deus estava tocando em mim antes de eu me converter. Ah, sim. E quando eu me converti, depois eu fui para uma igreja maior em São Paulo, mudei, logo eu me converti no interior. Mas logo que eu me converti, no mês seguinte eu fui para São Paulo, recém-convertido. O pessoal da igreja dizia, isso aí já foi, já perdeu. São Paulo. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Nova vida, né? Nova vida. Então, chegando em São Paulo, encontrei um irmão, um amigo, fui com ele para a igreja e começamos a participar dessa igreja e foi. Daí a algum tempo, logo, e voltei a estudar também depois, aí eu já pregava nas praças, a gente costumava, na época, reunir numa praça,
E lá cantava, ia um É grupo, bastante comum isso, né? cantava Faz e nas tocava e fazia, e o Legal. povo juntava muita gente. E eu pregava muito lá. E pessoas converteram. É interessante isso, né? Muito interessante. Pessoas vinham ali e foi uma pena perder algumas coisas. Mas hoje seria difícil. Se for um grupo de crentes numa praça aí começar a pregar, é capaz que você chama a polícia. Tá bem complicado, né? Outros tempos. Está perturbando. Né? Então, eu acho que Deus escolhe as pessoas. Pode ser que há alguma coisa assim. Por exemplo, Uma escolha, às vezes. Josué estava malhando trigo escondido, não é? E o anjo do Senhor chegou e falou: varão valoroso. Como valoroso? Os filisteus estão ali. Eu estou escondido aqui, porque senão eles vêm e tomam tudo. Não, você vai libertar esse povo aí. E ele se torna o grande juiz que nós conhecemos. Né? Reúne 30 mil para enfrentar a batalha. Deus fala, é muito. Vai lá na água, bebe lá e coisa, e lambe água. Bom, separa aí 10 mil. Deus falou, é muito. E depois naquelas provas todas, né, que foram feitas, separou 300. A história de Gideão. Os 300 de Gideão. Sim. E com isso aí venceu toda a batalha, porque o exército estava preparado. Mas então Deus chama, e quando Deus chama, Ele capacita. Pela misericórdia dEle, Ele capacita as pessoas para fazer aquilo que Ele quer, durante o tempo que Ele quer também. Sim. Eu creio também que tem esse chamado interno, assim, que talvez não venha por meio de uma profecia, né? Algo espetacular, assim, miraculoso, né? Isso. Mas um testemunho interno, né? Sim. O pastor Davi, quando fez o podcast aqui, ele comentou, né, que ele não queria ser pastor. E acabou que, com o decorrer da vida dele, Deus foi trabalhando nele, né? E ele acabou virando líder de jovens e mais tarde virou pastor também. Então dá para se dizer que, de certa forma, Deus trabalha de várias maneiras, né? Às vezes você não quer, mas Deus vai formando algo em você e você acaba se tornando pastor, né? Sem Um líder dúvida. de alguma coisa. Para mim, um exemplo muito forte é Davi. Quem era Davi? Era o filho menor de Jessé, o caçula, que as crianças e as mulheres pastoreavam ovelhas, a função. Então, quando chega lá Elias com o chifre, com o óleo da unção, para ungir um rei, um rei, para substituir Saul, puxa vida. E ele vai lá e apresenta o filhão mais forte. Deus falou no coração do profeta, não é isso não. Não se encanta com esses músculos dele, porque não é ele. Sim. Apresenta o seguinte, também não é esse. E o outro, não é esse. E apresentou todos. Todos que Jessé tinha, os filhos dele foram apresentados e Deus não aprovou nenhum. E o profeta ficou, será que eu me enganei? Mas você não tem mais filho? Acabou? Falou, não, tem um menino ainda, ele é garoto, ele está lá pastoreando ovelhas. Falou, não, então vai buscar. Chegou o Davi, todo espertinho, eu posso imaginar, olhinho grande e tal, meio assustado. Falou, é esse, unge ele. Nossa. E nós conhecemos a história. Sim. Como foi? Foi fácil? Não. Davi poderia ter desistido rapidamente, não é? Ele falou, não vou querer ser esse negócio não, porque o Saul já começou a querer matar ele logo. E ele fugindo, escondendo em grutas e tudo mais. O que acontece? Deus chama e capacita. E aquele que Deus chama e capacita, ele faz a obra. O filho do Davi tentou acabar com ele, porque era assim. O filho, né, do rei cismava lá, não, meu pai já era. Então,
Porque o Davi fugiu porque se ele não fugisse, o Absalão ia lá e matava ele. É assim a coisa, funcionava, né? Porque sim. você vê todos esses reinos, filhos matavam os pais, que era o rei, e assumiam. Então, Davi fugiu, depois Deus falou, volta lá, assume, você não te dispensei ainda, não. E ele voltou, assumiu e terminou o reino e passou, aí sim, para aquele que Deus havia escolhido, que foi Salomão. Glória a Deus. O outro ainda tentou, não, porque o Amon, não sei o que, vai ser, não, senhor. O Salomão foi que Deus escolheu, é Deus que inclusive, escolheu. no culto de hoje, né, no texto que você leu, tinha um versículo que falava que Deus que nomeia os reis, né? E Ele Sim. que retira os reis dos seus cargos. Ele coloca então o rei. Ele faz o que Ele quiser, né? faz Da o que vontade ele dele. Deus, Mesmo mais fraco, mesmo mais incapacitado em certo momento, Deus faz, se Ele quiser, Ele capacita a pessoa e leva para uma posição que ela não imagina, né? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Então, eu só posso louvar a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Amém. Mantive a minha família unida, firme, não teve nenhuma complicação, né? Os filhos, conseguimos formá-los, porque eu e a minha esposa dissemos, olha, a maior herança que os pais podem deixar para os filhos é uma formatura. Sim. É? E nisso não falhou nada, né? Então, são 2 formados. Mas se eu não tivesse com os rendimentos da minha profissão, se fosse só pastor da igreja, não tinha como, não tinha como. Mas ali não, ali eu consegui dar formatura, o mais velho fez 5 anos de faculdade de engenharia na FEI, São Paulo, lá em São Bernardo, né? E se formou, depois fez MBA, enfim, daí ele foi para frente, aí foi fazer seminário também para ser pastor. O Fábio, o mais novo, quis fazer medicina. Passou lá em São Paulo, na PUC, e chegamos até a fazer a matrícula. Mas quando saiu o resultado da Unesp, ele falou, eu prefiro a Unesp. E eu também prefiro a Unesp, né? Então vamos para lá. Viemos para cá, fez a matrícula, entrou, fez os 6 anos de medicina, 3 anos de residência, voltou para São Paulo, fez mais um tempo lá, não sei quanto, de especialização na hemodinâmica, que é a área dele, de cateterismo, angioplastia, que ele trabalha nessa área. Cardiologia, né? Cardiologia é que faz. Então, eu agradeço a Deus, porque nesse tempo da minha vida, e vida longa, né? Porque eu sempre pedi a Deus, Senhor, não me deixa ficar um velho gagaca, desculpa, mas às vezes ficam uns velhos babão aí, andando atrás do filho para lá para cá, dependente, não sei o quê, e não sei o... Não, Deus conservou, eu ouço bem, glória a Deus, né? Enxergo razoavelmente bem, às vezes eu aumento um pouco a letra no computador. Hoje você comentou no Google, já aumenta, já facilita. Você tem tecnologia para te ajudar. Sim. E a mente, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, e né? Eu sou dono do meu nariz, vamos dizer, nesse tempo de vida. Porque se completar uma longevidade, 87 anos, eu acho que é uma idade bastante longa até, né? Sim. Embora eu penso que chegar a 90 e pouco, eu ainda continuo com a mesma disposição e vigor. Mas isso é bênção de Deus. É bênção de Deus, viu, Guilherme? É isso aí. É uma promessa também, eu creio. É bênção de Deus, porque é promessa, promessa mesmo. Porque aquele que sempre cuidei dos meus pais, o tempo todo. Conseguimos, lutando, eu e meu irmão, compramos uma casinha para eles. Isso aí.
ajeitamos tudo. E essa foi a vida. Então, Deus abençoa aqueles que Ele chama, aqueles que agradam o coração de Deus. Não tenho dúvida. Não tenho Muito dúvida. legal. Alguma pergunta sobre esse assunto ainda? Acho que tinha sobre os testemunhos, né? Mas aí não sei, quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu ia perguntar sobre sua conversão. Você comentou, né, que você se converteu. Sim. E, inclusive, no dia que você se converteu, você já queria ser pastor, né? Mas como foi isso para você se converter? Como que era a sua vida antes de Jesus? Como que levou a você se tornar um cristão? Guilherme e Natan, olha só. É Naamã. Naamã. Desculpa, eu já estou. Sem Isso aí problema. faz parte também. Eu não guardo rapidamente os nomes. Não tem problema, Tá pastor. certo. Eu tenho um irmão chamado Natan em casa, é uma loucura. Você é o Natan? Não, é o Naamã. Não, o Naamã é o Natan. Uma confusão. A minha família foi sempre uma família muito humilde. E se você falar que aqui é a linha da pobreza, nós vivíamos aqui. Mais embaixo ainda. Abaixo da linha da pobreza, muito pobre. Teve um ano que nós não tínhamos coisas para comer, nós comíamos um alimento que chamava fava. Você conhece fava? Já ouvi falar. Fava não é fava de mel? Não, Nada a ver. você não sabe. Nada, velho. Fava Ainda bem que eu não sei. Fava Era um negócio é titulado, um tipo né? de um feijão Ai, grande, mas não é grão de bico. É um feijão rajado. Agora eu tô lembrando. Eu já Entendeu? ouvi falar, porque Esse. parece que tem no Ele Nordeste, tem um né? cheiro forte. Mas nós tínhamos isso, né? Sim, Plantava, mas não lembrei era agora. para comer, era um feijão assim. Mas a pobreza era grande e um ano todo nós comemos fava com farinha. Fava com farinha. Não, mas isso aí é ruim para chu. É. Ixi, nem mandioca, porque podia ter um pouco de mandioca, mas não tinha. O meu pai nem plantava, era uma situação terrível. Abaixo da linha da pobreza é terrível. E não tinha Bolsa Família, não tinha nada. Meu pai trabalhava antes do sol aparecer, até depois que o sol sumia, para ganhar 2 cruzeiros. 2. Porque essa turma é uma turma explorada por aqueles que têm mais. Não há reconhecimento, né? Então a pessoa sofre muito. Nesse tempo, quando eu estava mais ou menos com 10 anos, eu era benzedor, sabia disso? Benzedor? Benzedor, sabe o que é benzedor? O que faz um benzedor? É ministério. É um ministério. É um ministério. As crianças naquele tempo, agora não tem mais, né? Mas naquele tempo as crianças tinham um negócio que chamava quebranto. Quebranto. A criança ficava meio enjoadinha e chorando, ou choramingando, essa coisa, mal olhado. Eita. Benzia tudo. As mulheres levavam lá em casa, e isso é bíblico. Quando alguém consultava um profeta, o que tinha que levar para o profeta? Um presente. Quando Saul, junto com o ajudante dele, foi visitar o profeta Elias, eles falaram, não, mas eu não tenho nada para levar para o homem de Deus. Então levava. Então eu era menino de Deus. E eles levavam, as mulheres levavam um franguinho, alguma coisinha lá, então eu benzia. Mas não era pagamento, não era. Mas eu fazia aquelas rezas que as velhinhas me ensinavam. Eu ajudava a rezar terço. Com 10 anos? Com 10 anos. Nossa. Você fala, Deus já estava te chamando para ser pastor? Não sei. Sei lá. Acho que Eu não sim. sei, Pode mas ser, eu né? não fui roubar nada de ninguém. Eu, pelo menos, estava ali. Era cristão? Eu acho que era, né? Um pouco. Estava caso, sendo preparado? Não sei. Mas isso daí era feito pela Igreja Católica? De benzer as coisas? Era. A Tinha católica, crença católica, então já. Católica, Né? era. Legal. Mas isso existe ainda, né?
Não sei, em algum lugar distante aí deve existir, sim. Bem, essas pessoas. Tinha um negócio que hoje a gente chama de problema de coluna, mas lá, naquele tempo, a gente chamava de espinhela caída. Até os nomes eram diferentes. Era diferente. Vocês não ouviram falar nisso. É um vocabulário diferente, mas tudo bem. A gente benzia com a fita. Sim. E punha a fita e media até uma posição. E depois colocava lá, punha lá no camarada que estava com a coluna torta e voltava, puxava, a fita ficava maior, fazia uma reza que as velhinhas ensinavam. Então, o cara saía dali andando. Caramba. Impressionante, saía andando. Nossa, E bem. legal. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, quer dizer, acho que Deus tinha dó desse povo muito pobre que não tinha médico, não tinha nada, não existia médico nos lugares. Mas você cria em Deus, então, né? Sim, Desde sempre. Isso sempre. Entendi. Agora, a minha fé estava desvirtuada, ela ia para outro lugar. Ela estava andando num lugar que, né? Certo. E então eu tinha os santinhos, tinha as coisinhas, minha mãe também tinha a santinha dela, e todo mundo tinha ali o oratório, aquela coisa toda. Entendi. Mas, então, o que eu disse no meu testemunho, eu li a Bíblia, mas não entendia. E eu gostava de ver livro que tinha bastante figura. A Bíblia não tem figura, é só letra. E grossa. Falar, desanimava antes de começar. E difícil, né? Você fala, você precisa ler a Bíblia. Não é assim. Você tem que ensinar a Bíblia. Os versículos que você... Entendeu? Pega uma arca ainda. Né? Você tem que ensinar aquilo que se estudou. Você tem que mostrar, coisa pouca, dosagem pequena. Se você dá uma dosagem muito grande, a pessoa, além de não absorver, não adiantou nada. Né? Então, nesse tempo, eu li a Bíblia, mas não me entendia. Quando eu vi no Salmo 115 que as imagens de escultura, de prata, de ouro, dessas coisas, então, não tem poder nenhum sobre nada, não vale nada, não tem valor, e quem adora as imagens se torna como elas. Sim. Não é? E quem faz também se torna igual à imagem que ele está fazendo. Isso daí tocou muito em mim. E eu deixei todas as coisas. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus e comecei a entender a Bíblia, foi como se uma cortina fosse abrindo aos poucos assim, e eu fui tendo uma visão geral do amor de Deus para comigo. Então foi diferente. Agora sim, foi uma conversão. Agora, aquelas coisas erradas que eu avaliava, eu não sabia se era errado, mas eu fazia de errado, bebedeira, coisa. Larguei tudo para lá para servir a Deus conforme a palavra ensina. Isso foi mais ou menos em quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Foi numa Batista ali? Foi numa igreja? Foi numa igreja batista. O pastor que estava pregando naquela noite chamava Antônio Abuchaim, já faleceu. Ele tocava acordeon. Legal. Para acompanhar os hinos e cantava, né? Eu não sei se eu me converti pelo acordeon ou se foi pela pregação, porque eu gosto de sanfona, né? Tem uma raiz meio nordestina. Assim. Às vezes eu falo que sou um sanfoneiro frustrado, mas... Você chegou a tocar sanfona? Não, nunca toquei. Não chegou. Não, Nem até cheguei a experimentei. O irmão me emprestou uma sanfona, tudo, ela ficava guardada. E a Marta falou, se for tocar esse troço aqui, eu vou embora. A gente brincava, né? Mas, porque todo instrumento você tem que treinar muito. Tem que treinar, é difícil. Você sabe disso. É uma música né? Um pouquinho. Então, se você não treina, dizem que o violino tem 2 S's.
né? E quem inventou o violino tem 2 S, porque é sempre estudiando na língua dele. Então você tem que estar estudando sempre, sempre, sim. né? Então eu sou sanfoneiro frustrado. Na verdade também, eu acho que tem muito uma questão, ou totalmente, né, a questão de Deus te dar o poder de aprender, né? A gente tem que sempre pedir a Deus, porque eu até acredito que você disse que lendo o Salmo 115, né? Sim. Você descobriu que esculturas não era algo bom. E muita gente, assim, do meio católico, leem a Bíblia e veem esses textos e falam, nada a ver isso daí. E às vezes o próprio convencer, né, que você teve de abrir os seus olhos e começar a enxergar foi graça de Deus, né? Ação do Espírito, com né? certeza. Assim como a música. Com certeza. Às vezes alguém que não consegue aprender, pedindo a Deus, Deus dá a graça para que ela possa aprender. Ali na pregação ali que você comentou que estava tocando acordeon e tal, foi a palavra que te tocou ali em algum momento específico? Você consegue citar? Não posso dizer que a palavra pode ter me impressionado, mas eu não me lembro nada da palavra, nem do texto, nem de nada. Porque, muita vez, a conversão não é um estalar de dedo. Sim. É isso aí. Me converti. Agora A conversão, tá me minha história. a conversão é um processo. Sim. Hoje você foi tocado e o Espírito começou a obra. Amanhã ele usa pessoas para te ajudar a entender. E à medida em que você vai entendendo, vai se abrindo os horizontes da Bíblia e de Deus atuando na vida da gente, né? Porque é muito fácil esse linguajar evangélico e tudo, e hoje é comum. Você vai para qualquer lugar, o camarada, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É bom, Deus abençoando é uma coisa boa, né? Mas a pessoa, ela nem sabe nada desse negócio de Deus abençoa. Sim. Não é? Uma época na minha vida de pastor, eu comecei a ungir as pessoas, porque a gente vai para diversos lugares. Fui para Buenos Aires, em congressos grandes de evangelização também, fora daquele que eu tinha ido, e a gente via muita coisa lá, via pessoas que os irmãos oravam, eles caíam no chão. Sim. Na nossa igreja mesmo, muitas vezes o pastor pregava, pessoas caíam no chão. Você falava, mas o que é isso? Né? Eu mexia com algumas estruturas da gente. Deus, é isso que Deus está querendo derrubar a pessoa? Ou o que é? Né? Houve um tempo na nossa igreja que começou a aparecer dente de ouro e muitas pessoas, inclusive no meu filho que é pastor, apareceu também dente de ouro nele. Não é o dente que ficou de ouro, mas as obturações, alguma coisa que tinha sido feita, aquilo lá que era platina, era branco, ficou dourado. Caramba. Ficou dourado. Caramba. Coisa impressionante, né? Mas o que era isso? Hoje, olhando para trás, eu posso ver que Deus estava mexendo com a igreja na época para trazer uma renovação espiritual. E houve uma mexida grande, muito grande. E muitas pessoas se converteram, muitas mesmo. Com sinais, né? Sim. Queria emendar a pergunta. Talvez, qual que foi o ápice, assim, um momento, talvez, de manifestação de poder mesmo, de Deus, que você acabou presenciando ali, que te marcou mesmo? Ou te deu talvez um despertar de dons ali, do Espírito Santo? Você consegue lembrar de um episódio, assim, marcante mesmo para você? Que eu creio que essa época que você viu foi a de ouro, assim, né? Hoje em dia a gente experimenta um pouco menos, assim, eu creio. Mas, não que cessou, né? Mas a gente experimenta de uma forma diferente, talvez. O que eu posso dizer dentro desse tempo de ministério tudo, e que eu atribuo como um grande toque de Deus na vida da igreja,
foi que num ano nós tivemos mais de 50 batismos, uma igreja pequena. Olha. E o povo estava inquieto. O povo saía para todo lado, evangelizava para todo lado, e as pessoas vinham e se convertiam mesmo. Né? Então, eu acho que esse foi um fato marcante. Outro fato marcante foi que o Espírito de Deus atuava tão poderosamente que pessoas que vinham para a igreja, às vezes possessas por espíritos imundos, e ali eram libertas, e hoje estão na igreja. E Deus fez uma obra grande, né? Muito grande. Tudo isso marca muito na vida e no ministério da gente, e na vida de todo crente, né? Você tem experiências que te marcam mesmo. Eu acho que muitas dessas daí foi num sentido sim. Legal. Eu acho que até enaltecer mais a parte ali do batismo, né? Creio que, assim, não pelos números, né? Pela estatística e tal, mas por ser um número grande, né? Um volume assim, até para uma igreja pequena, devia ter sido um tempo em que teve muito arrependimento do povo, né? E isso é poder do evangelho, né? Sem dúvida. Dentro desse tempo todo, nós combinamos na igreja, isto aí é uma concordância. Vamos fazer jejum de 3 meses sem ligar a televisão. Ninguém vai ligar a televisão em casa. E ficamos 3 meses, todos os membros da igreja, pelo menos eu penso, né? Que não ligava, Deus sabe, né? Não vai ligar a televisão. Mas por quê? Porque num tempo que você fica vendo televisão, você vai reunir com a sua família e ler a Bíblia. Você vai ler, pedir para o seu filhinho, né, o mais novinho, fazer oração, o outro explicar a lição da Bíblia. Ensina a família. Isso daí está lá em Deuteronômio capítulo 6. Ensina o seu filho o caminho que deve andar. Né? Ensina, andando pelo caminho, sentando, levantando, faz isso. Provérbios 22 também, ensina a criança o caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Sim. Hoje, nós ficamos o tempo todo vendo televisão e bebendo o quê? Coisa do mundo, coisa boba, coisa que não edifica em nada, no aspecto geral. Verdade. Porque dentro de um programa de televisão, até jornalístico, você bebe mais de 60%, 70% de propaganda. De coisa que você não vai comprar, você não vai nada, mas você fica ali, assistindo aquilo lá. Os que mantêm o programa, os que mantêm a coisa. Né? E quando entra a mensagem jornalística, também é explorando só uma coisa. Hoje, já faz mais desde quando começou a chover e inundar o Rio Grande do Sul, que a reportagem, de um modo geral, está focada só nisso. Parece que não tem mais notícia. É só isso. Parou de acontecer as coisas. É só isso. Você liga a televisão, é gente dentro d'água, até o repórter. Falei, por que ele tem que ficar dentro d'água para dar a notícia? Pode ficar em outro lugar, só filma lá. Mas não, é assim, para mostrar. Sabe por quê? É justamente para convencer o telespectador daquilo lá. Agora, não estou criticando que não, graças a Deus, porque temos a imprensa e que nos informa das coisas, né? Mas se acontece alguma coisa, quer ver sangue. Tem que mostrar o sangue. Olha, morreu tanto, e está aumentando. Ainda tem mais tanto que não sumiu, ninguém sabe onde está, mas vai morrer. Parece que é uma coisa demoníaca esse troço. Parece que há comemoração quando morre mais gente, né? Não é? Ó, pessoal, morreu mais gente lá. Já vamos lá, vamos gravar e tal. Vamos. Sim, a informação é importante, é boa, mas o sistema jornalístico é um sistema que desvirtua muita coisa para dar aquilo em que a empresa quer que produza. Tem que produzir isso. Tem muito jogo nisso, né? Se o repórter trouxer uma coisa que não é boa, que para
o editor, alguma coisa assim. Então, é rejeitado, é mudado, tem que fazer assim. E você pode ver, quando uma pessoa começa a ficar emocionada, aí a câmera chega, puxa o zoom bem perto e o microfone fica ali esperando ele chorar. Chora, tem que chorar. E tá. Eita, meu Deus. Pode ser que eu seja um pouco esteja dramatizando muito o negócio. Mas é o que a gente observa. Sim, sim. E, por outro lado, nós também, os crentes, né? Porque todo mundo que fala, eu sou cristão, sou cristão, sou cristão, cadê o testemunho? Eu quero ver o testemunho. Pessoa é cristão, é mentiroso. Cristão, eu conheci agora, há pouco tempo aí, uma pessoa, pastor, não paga o que deve, não cumpre o que contratou, que combinou, e outras coisas mais. Então, você fala, onde que está Cristo? Cristo fazia isso? Se você lê aquele livro, Em Seus Passos, que faria Jesus, você vai ver que foi um propósito de uma igreja que começaram a fazer isso daí. O que faria Jesus? Eu vou fazer um negócio, se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Eu recebo um troco a mais de um caixa e eu olho ali e falo, poxa vida, esse dinheirinho você vai me ajudar um pouco, isso aí é uma bênção de Deus, né? Deus está abençoando. Não está abençoando, não. Deus está te testando, ver se você é honesto ou não. Aonde que está Cristo? Se Cristo está em mim, eu tenho que agir da forma que Cristo agiria. Senão, é cristão de fachada só, não funciona. Dentro de muitas igrejas, crentes que ficam sapateando e querendo mostrar coisas que é espetacular, mas a mensagem salvadora, a mensagem transformadora de vida é outra. É outra. Isso aí. Eu acho que eu peguei o âmbito ali que o senhor quis comentar. E até sobre o ponto ali da consagração, né, que a gente estava conversando, tipo, no caso vocês fizeram um jejum, tiveram mais práticas assim, né, espirituais assim, por exemplo, para ter momentos mais com Deus, né? Isso impactou, né, a igreja, teve mais arrependimentos, batismo, né, que o senhor comentou. Sim. Eu vejo que devia ser o essencial para toda a história da igreja, né? Até nos dias de hoje que falta muito. É que hoje em dia a gente tem, que nem o senhor comentou a questão da televisão, a gente tem muito mais dispersão, né? Muito mais, qual que é a palavra? A gente está mais distraído, sabe? Com muitas coisas. O nosso tempo é roubado o tempo inteiro, né? E se a gente passasse mais tempo com Deus, talvez a gente experimentasse, por exemplo, a época ali dos anos 80 e 90 foi muito mover de Deus, né? Talvez a gente experimentasse isso hoje, né? Se a gente não vivesse tão disperso assim, né? Se a gente mantesse esses princípios. Bem, Nathan, eu acho que nós... Não, mas nem esquenta. Nem esquenta. Meu segundo nome é Natan Desculpa, agora. vou... Tá tranquilo. Naaman, o problema que eu vejo em tudo isso é um problema que tem que as famílias se recolherem, porque nós fomos perdendo ao longo do nosso caminhar. O hábito de se reunir, né? Em casa. Não é, porque às vezes nós queremos substituir coisas familiares para um espaço maior. Vamos fazer a reunião de oração aqui. Então nós reunimos um grupo e oramos. Sim. Termina de orar, você fala, e daí? Tremeu a terra? Não. Mas lá na igreja primitiva, quando os crentes oravam, muitas vezes a terra tremia. A gente estava lendo Atos esses dias. Você viu, né? Então, hoje, nós estamos muito superficiais para ler a Bíblia, crentes que não lêem a Bíblia.
Você passa o mês inteiro e fala quantas vezes você leu a Bíblia. Eu li aqui, quando você projetou ali, que o pastor ia pregar, leu lá. Mas eu estou falando isso, não é na nossa comunidade. Sim. Eu estou falando isso em todas as igrejas. Uma grande parte de igrejas, os crentes não leem mais. Você fala, quanto tempo você ora por dia? Orar? Que isso? Caramba. Não, a gente precisa chamar atenção para esses detalhes. Porque a oração é respiração espiritual. Se a pessoa não ora, como é que fica? A gente vive num tempo com muitas distrações, né? A lei deixaram de praticar as coisas. A leitura da palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Eu estou lendo a Bíblia agora pela 18ª vez. Nossa. Com cuidado, porque ler a Bíblia para estudo, eu já fiz isso mais de 50 vezes, em que você lê e prega, lê e ensina e tudo mais. Sim. Mas eu, particularmente, Nelson, pegar em Gênesis e terminar lá em Apocalipse, e marcar, eu tenho o capricho de ter um formulário de controle de leitura e marco lá. Tudo. Muito bom. Então, você vai lendo e vai, dentro dessa leitura, você vai ouvindo o Espírito Santo falando. Em determinado ponto, você parece que acorda da leitura e Deus fala com você ali. Sim. E você ora, lendo e orando. Se você é displicente num negócio desse daí, o que vai acontecer? A vida espiritual vai ficando fraca. A igreja vai ficando fraca. Quantas pessoas estão se convertendo? Não sei. Mas não precisa se converter? Não, todo mundo são cristão. Todo mundo. A igreja católica inteira é cristã. A igreja evangélica, também, tudo aí. Mas você anda em todas as denominações por aí e vê realmente a atuação poderosa do Espírito Santo de Deus, que é a atuação mais poderosa do Espírito Santo de Deus, é trazer gente aos pés de Jesus. Se não está havendo conversão de pessoas chorando aos pés de Jesus, eu já vi muito isso, a pessoa levantar e se ajoelhava lá na plataforma do púlpito chorando, entregando a vida para Jesus. Isso é quando o Espírito trabalha e está ali chacoalhando as pessoas e confrontando com o seu pecado. Sim. Hoje está ficando raro, né? Está ficando cada vez menos. Fica tecnologia, televisão e mais não sei o quê e outras coisas mais. Então você vai substituindo. Eu não estou dizendo que nós não acompanhemos a evolução no que se refere a estar junto com tudo que vai acontecendo, sabendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o crente é diferente. Sim. Tem que ser diferente. Porque a Bíblia não mudou. E não vai mudar nunca. Porque ela é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus e você é um filho de Deus, você tem que ouvir a palavra dele. Você vê até Jesus, né? Ele fala que nos últimos tempos também, a palavra fala, né? Mais especificamente, que o amor de muitos se esfriariam, né? Aí você vê Jesus lá em Apocalipse falando na igreja, né? Tipo, ele fala assim, a igreja de Éfeso, né? Que eles tinham uma alta performance, eles trabalhavam arduamente, né? Mas ele fala assim, porém, tenho contra ti uma coisa, né? Esqueceste do teu primeiro amor. Exatamente. Então, às vezes a gente também pode confundir, achar que uma igreja que faz isso, faz aquilo, e vai para lá, vai para cá, mas falta às vezes, né, essa também liberdade, né, de convidar o Espírito para convencer, para derramar mais arrependimento, mais amor, porque fazer é fazer, né? Tipo, você vai fazer um serviço ali,
Mas o amor, né, o empenho assim de coração mesmo, tá difícil encontrar hoje em dia. E é bíblico, né, que isso teria uma diminuição. Ô Natan, uma coisa... Deixa quieto. Deixa eu meu segundo nome. Uma coisa é programa e outra coisa é o culto. O programa você apresenta para um auditório. O povo vem aqui para assistir o culto. Uma performance. Um grupo vai lá, faz o louvor, o outro pastor vai lá, prega e assistir o culto e vai todo mundo embora, vai comer e vai... Pronto. Na verdade, é uma performance não só de quem está em cima, né? Geralmente muitos eu vou participar do culto. E como é que você participa do culto? Eu estou lá dirigindo o culto, mas eu digo, o irmão Natan vai orar agora para nós. E você ora aqui. Todos nós estamos participando. Chama um outro irmão para dar um testemunho. É isso aí. Às vezes eu fazia isso. Muito interessante. Eu separava, dizia, algum irmão me contava alguma coisa que eu via que aquilo ia edificar a fé dos irmãos. E eu chamava o irmão, a irmã, e ela subia ao púlpito para contar o e dava o seu testemunho. Isso edifica. Sim. Porque foi bom para ela e o outro às vezes está passando por um problema, não é? E é edificado. Então, nós precisamos observar detalhes, algumas coisas assim que eu acho que são importantes e fundamentais na vida do crente. Queria, já que a gente estava falando sobre oração, sobre leitura da palavra, né? E como as pessoas têm parado de fazer isso, será que você tem algum conselho assim para as pessoas da nossa geração que estão sofrendo dificuldades assim com as distrações, às vezes não conseguem orar, não têm vontade de ler a palavra, por exemplo, e como que eu posso ter mais vontade de ler a palavra, mais vontade de orar, ter realmente fazer mais essas coisas, né? Ter essa disciplina. Porque também você teve muita disciplina, né? Para ser pastor, para enfrentar uma carreira difícil de ser policial. Então, como que você ajudaria uma pessoa que quer começar a ler e às vezes se sente pressionado pelas distrações, pela tecnologia? Guilherme, a parte que eu acho que é fundamental para todo crente é a fé. Se você não tem fé, não acontece nada. Mas se você tem fé, tudo é possível àquele que crê. Não é o ensinamento de Jesus, Antônio? Amém. Agora, na Bíblia, em Romanos capítulo 10, verso 17, diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de O Deus. jogo de futebol? Ouvir o quê? Determinada coisa aí? Ouvir a palavra de Deus. Ora, se eu não leio, eu não ouço. E se eu não ouço, eu fico xoxo, crente xoxo. Quer dizer, produz fruto. Quem produz ovelha no rebanho? É aquele cão pastor? É o pastor? Quem que produz ovelha no rebanho? São as ovelhas. É ou não é? Ah, é verdade. São as ovelhas. Estava tentando fazer a lógica. Agora, se o crente não está ganhando ninguém para Cristo, não está produzindo, não está acontecendo nada, alguma coisa está errada. Aonde está a sua fé? Está sendo direcionada para a palavra? Quando você ouve a palavra, e essa palavra produz um resultado na minha vida, não tá Jesus no coração. Às vezes nós estamos pensando que Jesus no coração é um coração. Não é. É na nossa mente. Não é? É Jesus
transformando. Romanos 12 diz, não vos conformeis, não entra na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Como é que você transforma a sua mente? Com a leitura da palavra. E essa leitura, ela vai produzir o resultado em nós, à medida em que nós vamos lendo cada vez mais. Quando você vai lendo, você vai mudando. E conforme você vai mudando, você vai também produzindo frutos para o reino. Eu vejo por aí. Então, eu acho que no nosso tempo, nós precisamos urgentemente nos recolhermos e pensar nesses detalhes. Porque, senão, nós entramos na barca comum de todo mundo que fica só falando. Vem cá, olha o óleo, olha não sei o quê. Uma vez uma irmã da igreja falou, pastor, eu fui aí numa igreja e eles estavam vendendo a corneta do Josué de Jericó. Não. Estava vendendo a corneta. Começou a corneta, mas sabe que corneta que era? Era aquelas cornetas que ele toca no campo de futebol, aquelas de plástico. Então, era uma corneta daquela R$1.000. Estavam farmando, né? Aí foram lá uns 3 ou 4, compraram a corneta por R$1.000. Aí baixou para 800. E foi baixando. Quando chegou por 200, a irmã da nossa igreja estava lá e comprou uma por 200. Meu Deus. Eu fico... E falo, não, mas ela foi sincera, falou para mim. Acho que ela não estava na nossa igreja ainda. Cara, eu falei, mas e a irmã está tocando a corneta e agora? Está vendo alguma coisa? Está parecendo um anjo aí. Aparecendo. Né? Então você vê que virou um comércio. Igual a outros comércios. Às vezes estou vendendo um vidrinho de óleo da unção. Você põe na cabeça da pessoa. Então, não faz nada. Só unta. A pessoa fica unção de óleo, mas não faz nada. Não é assim. Quando eu vou orar e vou ungir uma pessoa com óleo, a Bíblia ensina isso. Eu tenho que fazer o que a Bíblia ensina. Se eu vou orar, eu sou presbítero da igreja, vou orar e vou ungí-la com óleo, eu faço isso com fé, sabendo que isso é um ensinamento da palavra e que isso produz um resultado. Amém. Né? Eu acho que é por aí o caminho. Se eu puder compartilhar com o pastor, né? Algo mais pessoal assim meu. Sim. Desde o ano passado, finalzinho do ano passado e comecinho, passei uns episódios assim de realmente de frieza assim, sabe? Tava muito atarefado com trabalho, escola, até compartilhei com o Guilherme, né, e outros irmãos mais próximos, né? E testifico daquilo que o senhor me falou agora, que é sobre do que você se enche, você acaba se tornando aquilo, né? Então eu estava trabalhando, estudando, fazendo tudo certinho ali, claro que Deus me abençoou, tudo certinho. Sem dúvida. Mas a minha vida espiritual estava decaindo, né? Até o ponto assim que eu fiquei tão estagnado assim. Também passei alguns perrengues assim nesse sentido espiritual, né? E enfim, não entrando muito em detalhe, mas teve uns episódios assim que me marcou muito esse ano, né? Que depois dessas recaídas, assim, teve um dia que eu caí tão na real, assim, parece que eu já vinha orando, assim, quando eu conseguia ter força para orar, eu orava assim, falei, Espírito Santo, me dá arrependimento, que eu acho que é o que eu preciso no momento. Preciso ter arrependimento suficiente para me enxergar a necessidade de te buscar mais. E, nossa, assim, teve momentos, assim, que eu chegava no quarto, assim, e chorava de arregaçar, assim, que nem criança. E eu fui experimentando momentos assim, e orando. E agora, né, mais desses meses pra cá, eu comecei a me encher mais de Deus, sabe? A gente tá tendo uma conferência, né, que a gente tá participando, inclusive, que eles estão pregando isso o tempo inteiro. Tipo, tira período de consagração, faz um jejum, medita na palavra, tira um momento para orar, mesmo que você esteja na correria do dia a dia. E é coisa que parece que a gente, que já tem um tempo de caminhada, parece óbvio, né? Mas é um negócio que muda tanto a vida da gente, cara, que é incrível. Parece que, nossa, como que eu não dei importância para isso? E faz total diferença.
Mas, você começa a experimentar mais de Deus. Você não é o primeiro, Natan. Imagino que não. E nem vai ser o último, e está cheio de gente assim também. Uhum. Agora, eu digo para você o seguinte, o apóstolo Pedro era um cara bom, né? Uhum. Ele esteve com Jesus em diversos momentos, orando. Ele esteve com Jesus durante a noite no Monte das Oliveiras. Ele esteve com Jesus no Monte da Transfiguração e ouviu uma voz de Deus, falando, este é meu filho amado, a ele ouvi. Uhum. Ele viu Jesus transfigurado, ele viu até Moisés e Elias no monte. Ele viu Jesus ressuscitado, não é? Uhum. Mas um dia ele falou, eu vou pescar. Voltou o Pedro. Mas foi só ele? Não, os outros falaram, nós vamos com você, vamos lá. Ele que era o Vamos dar uma puxava a turma também. E foram lá, e o que eles pescaram? Nada. Jesus ressuscitado. Vê o amor de Deus? Ele vem atrás, ele vem buscar. Amém. Ele vem atrás e diz, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Não, você imagina a bronca deles, né? Pô, não pega nada, a noite inteira, ainda vem alguém perguntando se tem alguma coisa para comer? Brincando. Pô, tá de Não brincadeira. é? Aí vem, quando eles estão ali, João diz, é o Senhor. Aí caiu a ficha do Pedro. Pedro pulou na água e saiu correndo, meio nadando, meio pisando alto. Eles estavam perto da praia. E foi encontrar com Jesus. Você imagina a vergonha dele. Pedro deve ter chorado por dentro. Eu choraria até por fora também. E já tinha ali um peixe e pão. Mas o mais profundo disso é quando Jesus disse, Simão, filho de João, ou Jonas, Simão, filho de João, você me ama? Aí o cara já... Você pode ver que essa palavra desceu como uma espada no mais profundo do espírito desse discípulo, desse apóstolo. Falou, Senhor, eu te amo. Qualquer um de nós falaria, Senhor, eu te amo. Falou, apacenta as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas não estão nadando. As minhas ovelhas não estão aí para pegar com rede. Mas Jesus fala de novo, Simão, filho de João, você me ama? Senhor, tu sabes que me amo, que eu amo o Senhor, tu sabe todas as coisas. Ele estava inquieto já. Falou, apacenta os meus cordeiros. Ele vai até selecionando o rebanho. Simão, filho de Jonas. Terceira pergunta, você me ama? Aí ele começa já a entrar em agonia. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu me conhece, sabe que eu te amo. Falou, então apacenta as minhas ovelhas. Segue-me. Você sabe para onde que Jesus ressuscitado levou Pedro? E João foi atrás. João escreveu o episódio, mas ele não escreveu o que eles conversaram. Eu não sei. Mas Pedro, a partir daí, nunca mais foi o mesmo. E nem João. Ele não escreveu um evangelho, mas ditou o evangelho de Marcos, para Marcos, o João Marcos, filho de Maria. E o Marcos escreveu o primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos, segundo o que nós temos informação. Mateus e Lucas pegou muita coisa do evangelho de Marcos, porque são parábolas narradas iguais nos três evangelhos, são os sinóticos. João, ele foi mais profundo, ele ficou ao pé da cruz. Até o fim, né? Ali. Ele viu a agonia, o sofrimento do Filho de Deus ali.
derramando o seu sangue para tirar os nossos pecados. E eu fico admirado, porque numa situação dessa, qualquer pessoa já tinha perdido o sentido. E Jesus olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. Ele não fala: mãe, eis aí o teu filho. Não, eis aí o teu filho. Aliás, na Bíblia nós não encontramos nenhum versículo que Jesus chama Maria de mãe. Então essa história, Maria, mãe de Deus, não existe. Deus não tem mãe. Mas Maria ofereceu o seu útero para gerar de Deus um ser humano, um corpo, que lá em Hebreus diz: um corpo me preparaste. E lá, nas bodas de Caná, ela diz: eles não têm mais vinho. Ele falou: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Qual era a hora? De fazer o milagre? Não, era a cruz. A hora dele era na cruz, não é chegada a minha hora. Mas ele fez, para eles saberem que ali estava o Filho de Deus. Não é? Então, João teve uma experiência marcante. Ele olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. Aí ele falou: tua mãe. E João a recebeu em Maria na casa dele. Parece que os demais irmãos de Jesus, o Tiago, o Simão, José, as irmãs, deviam estar cuidando das coisas deles. E João levou, segundo a tradição, os ensinamentos e tudo que sabemos, levou Maria para Éfeso. E João passou a morar em Éfeso. Ele foi o bispo, o apóstolo que dirigiu, que teve na igreja de Éfeso. Nós temos dos pais apostólicos e pais da igreja ensinamentos preciosos, até como eles faziam o culto naquele tempo. É impressionante. Quando você começa a ler isso, você chora, porque toca muito, né? É impressionante. A palavra de Deus então João escreve. João é um apóstolo que escreve mais. Jesus, teologicamente, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nada do que se foi feito sem ele se fez. Ele era a luz do mundo. E a luz se manifesta nas trevas, o mundo, e o mundo não a conheceu. Então, eu vejo que é uma coisa impressionante, uma coisa que nos comove, é uma coisa que nos edifica, né? A palavra de Deus é linda. E tá aí, né? O que você falou. Você começa a ler, o negócio começa a jorrar em você, você se emociona. Cara, esse momento é único, é muito gostoso. Isso que eu acho que está faltando. Nós precisamos voltar, falar: vamos cantar, amém, voltar ao primeiro amor, amém, vamos não sei o quê. Mas isso daí, voltar ao primeiro amor é individual, é cada um de nós, temos que buscar. Amém. É isso aí. Então, caminhando para o final, né? Muito bom. Estamos aí com quase mais de 1h30 no podcast. Ô, glória! Rendeu bastante hoje. Temos combinado mais ou menos uma média de 1 hora, né? Então eu já vou caminhando para o final. Tá certo. Vou fazer agora uma sessão de perguntas da comunidade. Sim. Alguns irmãos fizeram algumas perguntas para você. E agora eu vou enviar essas perguntas. Ok. Então, uma pergunta agora do irmão Ademar. Ademar aí, ó. Qual é o maior desafio da igreja no tempo atual? O maior desafio da igreja, ou para a igreja, né? Desafio para a igreja no tempo atual. É isso que durante toda a nossa conversa nesse podcast estamos falando, não é? A igreja deixou
foi se deixando influenciar pelas coisas do mundo, as coisas contemporâneas, em tudo. Então isso foi entrando para dentro da igreja, e dentro da igreja eu digo para dentro de nós, dentro da minha vida, da sua e de um modo geral. E o maior desafio é nós tirarmos o mundo de dentro de nós. É nós tirarmos essas coisas todas que vêm nos prendendo às coisas que acontecem aí fora. Isso vem nos amarrando e não deixa, impede a igreja de ser igreja. Quando nós tiramos tudo isso, voltamos ao primeiro amor e começamos a ter uma vida devocional, de leitura, de oração, começa na família, e nós vamos crescer e vamos experimentar um poder de Deus diferente. O poder de Deus não é uma coisa que eu falo como um toque de varinha mágica, não. O poder de Deus é uma coisa diferente. Se você orar e pedir para um aleijado levantar, em nome de Jesus, ele tem que levantar. Amém. Porque eu quero, para eu ficar, né? Não, Pedro quando fez isso, que já era aquele outro Pedro, você percebe aí o que aconteceu lá, apacenta as minhas ovelhas, e o que aconteceu agora, que Jesus já tinha ido embora, e que o Espírito Santo já havia batizado todos eles. Então Pedro disse para o aleijado, levanta-te e anda. Eu não tenho o que você quer, prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e andou. Amém. Pedro precisou dar uma mãozinha para ele, deu. Qual o problema? Pegou, ajudou ele a levantar. Fala na mão direita. Né? Ora, o cara fala, nunca andou, nunca pisou, nunca fez nada. Hoje é fácil falar, não, levanta e anda, e o cara sai pulando. Não sai pulando, não é assim. Teve um cego que Jesus mesmo passou, fez até um lodo, um barrinho, e pôs no olho dele. Precisava remover algumas coisas, tirar alguma coisa do... Sim. Foi o que aconteceu, né? Então, eu vejo, dentro da pergunta do pastor, eu vejo que a igreja precisa voltar a ser aquela igreja dos primeiros tempos, voltar a ser uma igreja que se renda aos pés de Jesus. Amém. E faça isso. Amém. Isso aí. Uma pergunta do Edinaldo, que inclusive participou aí da montagem do som. Ele perguntou se você estudou escatologia a fundo, se você é fã de escatologia. Escatologia é alguma coisa muito difícil, não é fácil, não é? Porque são as coisas futuras que vão acontecer no mundo. Sim. Eu fiz muitos estudos sobre o livro de Apocalipse, li muitas vezes o livro de Apocalipse, e a escatologia, ela vai mostrando que tudo está caminhando para um final. Sim. No planeta Terra. E nós sabemos que vai acontecer vai acontecer uma grande tribulação e que vai surgir um anticristo. E você vai olhando a situação política do mundo e vai vendo o que está se convergindo, como está acontecendo as coisas. Escatologicamente, eu vejo que a volta do Senhor Jesus está bem adiantada. Não posso dizer, como às vezes alguns arriscam dizer, nós estamos indo para o fim, estamos no fim. Não, Jesus diz, quando vocês virem acontecer determinadas coisas, tenham cuidado, porque isso é princípio das dores, é o começo do fim, mas não é o fim ainda, né? Então, nós temos que ter esses cuidados.
Mas é importante estudar escatologia. Quando você lê, por exemplo, estuda, faz um estudo profundo em cima do que aconteceu às 7 igrejas do Apocalipse, e todo o Apocalipse, os cavalos, as taças, os selos, enfim, tudo o que acontece. Você tem que saber separar, senão, né, porque em Apocalipse fala que apareceu dentro dos cavalos o cavalo branco e alguém que saiu como vencedor, não sei o quê, mas não é Jesus, não é Cristo, porque lá não é. Cristo é lá no final. Então você tem que separar as coisas e os fatos escatológicos à medida que vão acontecendo. Muito bom essa questão de escatologia, é uma coisa que eu sei pouco, assim. Tenho bastante interesse, assim. Interessante saber um pouco. Muito legal. Tem uma pergunta da Laura aqui, que é uma das jovens, inclusive, aqui da comunidade. Ela perguntou, acho que até já foi respondida, que quantos anos o senhor tinha quando se converteu? Acho que foi com 19, né? 19 anos. 19 anos, né? Tem outra aqui também dela, que diz assim: como foi sua primeira experiência com o Espírito Santo? Lá vem. A primeira experiência que você tem com o Espírito Santo não é manifestação de coisa sobrenatural. É a sua conversão. É quando você sente que alguma coisa diferente atuou no seu interior, na sua mente, na sua personalidade. Você foi mudado. Eu estava indo para lá, agora eu estou indo para cá. Se eu estava indo numa direção que com certeza ia me levar à perdição, agora eu estou indo à direção da cruz, que me dá a salvação eterna. É a maior experiência que a gente pode ter com o Espírito Santo. Eu creio em todos os dons espirituais. E os dons espirituais são dados às pessoas para aquilo que for útil, conforme o Espírito Santo quer. Ele é o mesmo, ele distribui dons de administração, Tem muita gente que procura na igreja o dom de línguas, mas o mesmo Espírito Santo que dá o dom de língua, ele dá o dom de interpretação de língua, principalmente naquela época, né? Ele dá o dom de evangelismo, ele dá o dom de administração, é um dom. Ele dá o dom de ensino, ele dá o dom de contribuição, pessoas liberais. É uma série de coisas. Então, as experiências são diversas. Às vezes não é só a experiência de ter um dom, mas a maior experiência é vida mudada pelo poder do Espírito Santo que nos ilumina e nos conduz a Cristo Jesus. Amém. Amém. Nossa, esperava uma resposta totalmente diferente, viu? Confessar aqui. Mas que bom, levar a gente a pensar mesmo. Que às vezes a gente espera realmente um milagre. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, o cara, às vezes você espera um anjo descendo com uma carruagem de fogo, dando um cavalinho de pau e tal. E às vezes não é nada disso, né? É algo, né? Tipo, a conversão. Natan, o que eu vejo muito na Bíblia é que quando os apóstolos realizavam milagre, eles não apareciam. Imagina você, Pedro, quando orou por Talita e ela ressuscitou. Ele fez aquilo que ele viu Jesus fazer, se ajoelhou, orou e ela levantou. Será que ele ficou assustado? Estava morta. Mas ela levantou. Aquele rapaz que estava assistindo o culto e aquela fumaceira no andar superior, e Paulo pregava que não acabava nunca aquele sermão. Já era meia-noite e ele estava pregando. E o rapaz cochilou, dormiu, caiu de lá e morreu. Quer dizer, a Bíblia diz que ele morreu. E eu acredito que ele morreu. Né? Paulo foi lá, abraçou com ele, falou, ele está vivo. Voltou, foi celebrar a ceia e foi pregar até amanhecer o dia. Loucura, só dorme, né? E não tinha lâmpada assim, não.
Era lâmpada, aquelas tochas, né? Que ficava um fumaceiro danado no salão. Mas eu vejo isso daí, né? Que esses milagres, esses grandes acontecimentos, não engrandecia a pessoa portadora do Espírito Santo que realizava. Né? E hoje, às vezes, eu percebo que as pessoas querem fazer algum tipo de coisa para você olhar e falar, opa, ali... Um ego, né? ali está bom. Né? Mas não é isso, não. Eu vejo que a obra do Espírito Santo é nos conduzir a Cristo Jesus. Amém. Sempre. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus, amém, porque Ele realizou a grande obra na cruz do Calvário para tirar os nossos pecados. Amém. Né? Eu amém. vejo isso. Amém. Então, a última pergunta. O pessoal da equipe aí já está cansado? Já. Você deve estar cansado. Todo mundo hoje. Quem está assistindo também deve estar cansado, né? Mas eu queria perguntar se tem algum livro que você leu recentemente, alguma coisa que você queira compartilhar com os irmãos, como forma de recomendação, alguma coisa assim? Algum livro, alguma mensagem? Olha, existe, Guilherme, muitos livros. Eu não poderia... depende da linha de livro que a pessoa gostaria de ler, né? Eu leio diversas linhas de livros, né? E até um livro interessante, o pastor Sérgio recomendou para nós, e eu comprei, que é um livro bom, não me lembro... Scanzero. É um autor italiano, mas ele mora nos Estados Unidos, e pastor, né? Uhum. Administração, qualquer coisa assim. Eu não estou me lembrando do título agora. Eu sou... Qualquer coisa? Sou mal para guardar. A gente coloca lá depois. Um livro que me impactou muito também foi dos judeus. Eu gosto bastante, né, de ler esses livros, de acompanhar a história, porque então muitos livros nessa linha eu tenho lido e gosto muito também. Uhum. Certo, é isso aí. Tá Pastor, bom? muito obrigado. Amém. Amém. Podemos orar e terminar? Sim. Amém. Deixar Você claro pode orar por nós? Sim. Que a presença do Senhor aqui é muito bom, viu? Foi muito Edificou bom. muito a nossa conversa. Espero ter mais aí, né? Pra gente estar aprofundando mais pontos aí. Mas Deus abençoe pela sua vida, pela sua disponibilidade hoje também, né? Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos na Tua presença. E, ó Deus, com a liberdade de Teu Espírito Santo estar trabalhando em nossos corações, amém, e nós podermos compartilhar com os irmãos que estão ouvindo e assistindo esse podcast, que possam ter aproveitado alguma coisa e que possamos estar transmitindo também a confiança, a certeza de estarmos em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome pela vida dos irmãos, de toda a equipe que participa desse trabalho importante na vida da igreja. E peço que o Senhor continue conosco e recompensando a cada um deles com a Tua graça, com a Tua paz. Despede-nos agora com Tua unção e dá-nos um tempo de descanso também para o nosso corpo físico. Nós oramos com gratidão ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.